tudo que eu aprendi sobre os jesuítas, afinal, não era nada aquilo. Você acredita? Olha só, e provavelmente muitas das informações que eu vou falar aqui para vocês realmente é bem diferente daquilo que a gente aprende na escola. Ó, tem muita curiosidade, muita coisa que a gente fica repetindo, replicando dentro da educação dos jesuítas, que na verdade a coisa não foi muito bem assim. Então hoje eu tô aqui para falar para vocês como que funcionava a educação dos jesuítas ali no início do século XVI, ou seja, em 1500, ali na época dos descobrimentos, e um pouquinho depois. Então a gente vai trabalhar aí num período que equivale mais ou menos ali a 210 anos, que foi o período que os jesuítas estiveram no Brasil, na época ali dos descobrimentos, na época do Brasil colônia. Bom, antes da gente começar aqui a nossa aventura, aqui nesse vídeo, eu quero te pedir, por favor, né, para fazer aquelas coisas tradicionais de todo o canal. Então, por favor, dê o like, pode dar o like na confiança, que esse conteúdo realmente está muito bom. Fica descansado, eu vou entregar uma coisa bem bacana para vocês. E, por favor, né, compartilha, caso você goste do vídeo, compartilha aí em outras redes, outros grupos, porque isso ajuda bastante. E não esquece de se inscrever no canal, porque afinal, né, é um canal novo, então é preciso que vocês se inscrevam, clica nas notificações, no sininho para receber os próximos, porque olha, tem cada vídeo que eu estou preparando aqui que vocês vão ficar bem felizes com o conteúdo, tenho certeza disso. Além disso, caso você se interesse tanto por educação como por política, eu tenho aqui 2 cursos que eu preparei, o link está na descrição desse vídeo. O primeiro é Aprendendo a Estudar, um conteúdo bem interessante, eu explico várias metodologias que vai te ajudar em todas as suas fases de estudo. Então você que quer ajuda nesse processo, desde querer tomar a sua decisão dos estudos até fazer um plano de estudo, por favor conheça esse curso. E o segundo é justamente o curso Educação e Política Brasileira, onde eu faço o paralelo, como a política ela é feita na área da educação. Futuramente, eu vou inclusive lançar o Grilo Academy, que é um processo também muito legal aí de pré-estudo, como se fosse um stream, tá bom? Em breve vai ter aí, mas quando eu fizer, eu venho aqui no canal e vou contar tudo para vocês. Olha, a aula de hoje, pessoal, ela é, na verdade, um fragmento de uma dessas aulas do curso, tá? Que é justamente do curso Educação e Política Pública. Lá eu trabalho especificamente a política dos jesuítas. E em paralelo da educação. Aqui eu quero falar especificamente como que a educação era trabalhada. Então hoje a gente só vai trabalhar a parte da educação, é uma aula mais condensada do que lá no curso. Para este material que hoje eu vou falar, eu utilizei 4 livros de referência. Então de repente se você quiser estudar, quiser se aprofundar mais, eu falo já aqui para vocês, tá? O primeiro deles, Os Jesuítas no Brasil, entre a Colônia e a República, do Carlos Souza e da Maria Cavalcante. É um livro aí de 2016. O segundo, O Método Pedagógico dos Jesuítas, do padre Leonel Franca, de 1952. O Código dos Jesuítas, do filósofo Michelet, e também com a participação do Quinet, ali de 1843. E também História da Educação Brasileira, da Colônia ao século XX, do Amarillo Ferreira Júnior, de 2010, tá bom? Então vamos começar a falar da época ali dos jesuítas e como que a gente tinha, né? A gente, afinal, fica aprendendo, né? Pô, então, como é que é a educação, né? Eles iam, ensinavam todo mundo, né? Na parte ali da catequese, faziam os índios virarem católicos e era isso a educação e acabou a aula. Não era nada disso. Inclusive eu vou contar ali com exemplos concretos, com documentos oficiais. Por isso que eu quis falar da referência ali dos 4 livros. Primeiro ponto, quando a gente fala dos jesuítas, a gente vai entender neste primeiro momento como que a fundação deles eram feitas. E isso vai nos ajudar a balizar como que a gente tem que ver daqui para frente. Então, o primeiro ponto, com relação aos jesuítas. Os jesuítas, pessoal, eles pertenciam à Companhia de Jesus. Tá? Então, quando a gente fala um jesuíta, o jesuíta ele pertencia a uma companhia, a um grupo religioso, uma ordem religiosa, especificamente católica romana. Tá? Então, eles pertencem a um grupo chamado Companhia de Jesus. Na verdade, os jesuítas, a Companhia de Jesus, ela foi fundada em 1534. Portanto, exatamente na data aí de 15 de agosto, caso você queira saber mais. Tá? Na verdade, eles eram 6 estudantes da Universidade de Paris, que fica localizado, obviamente, na França.
E os 6 eram compostos por 4 espanhóis, um francês e até mesmo um português, tá? Além disso, você tinha um líder, então você tinha ali os 6 mais o líder. E inicialmente eles criaram um grupo que era para ser, tinham duas funções, e presta muito bem atenção nisso, que a base daqui vai nos ajudar a pensar. Era para acompanhamento hospitalar e também para trabalhar na área missionária, especificamente aonde? Em Jerusalém, aonde o Papa designasse. Portanto, inicialmente a função era auxiliar os enfermos e também fazer a missão que fosse necessária. O trabalho missionário ele é sempre ligado a uma questão religiosa, mas não só, tá bom? É de auxiliar naquilo que for necessário. Mas inicialmente em Jerusalém, claro, a gente está falando aqui no século XVI. Portanto, a gente está falando aí, né, de um, por exemplo, em termos paralelos ali, o Brasil, por exemplo, tinha acabado de ser descoberto. Então, realmente, é muito significativo a fundação ligado ao nosso país, tá? Eles tinham como líder o famoso Inácio de Loyola, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas é muito interessante porque inicialmente eles tinham um voto. E qual que era esse voto? Voto, né, quando a gente faz uma promessa e tenta seguir aquela linha ideológica, aquela linha religiosa, aquele pensamento concreto. E eles tinham um voto de castidade, ou seja, né, eles abdicavam ali dos prazeres e tudo mais, não tinham, portanto, uma vida matrimonial e, além disso, o voto de pobreza. Presta muito bem atenção, porque isso vai ajudar bastante depois, quando a gente fizer ali o paralelo aí do nosso país. Eles foram reconhecidos pelo Papa como uma ordem religiosa em 1540. Portanto, entre 1534 e 1540, eles ainda não tinham a permissão papal, tá? Então, por isso que eles atuam depois. Foram 6 anos ali de vários processos que não foram tão simples assim, tá? Inclusive nos bastidores. Quando o Papa ele cria o processo e oficializa o trabalho deles, o foco ele muda presta atenção, para o trabalho missionário, que era a segunda característica que eu falei para vocês, porém, aquele trabalho hospitalar de ajudar as almas, digamos assim, tudo que fosse necessário, foi especificado em uma ação. Qual que era? A ação educacional. Então agora, nesse momento da sua fundação, da oficialização pelo Papa, o grupo religioso da Companhia de Jesus, ele acaba por ter como foco tanto missionário, tá? Como eu expliquei, não é só a parte religiosa, mas a gente não pode descaracterizar disso, mas também tinha um foco educacional. É interessante que hoje ainda existe, né? Obviamente a Companhia de Jesus, depois eu vou até falar para vocês como é que ela está hoje, mas eles ainda têm esse foco. E existe essa separação hoje até mais concreta do que naquela época, tá? A separação entre o trabalho missionário e religioso e entre o trabalho educacional. Há grupos diferentes, inclusive dentro deles, que atuam em áreas distintas. Então é muito interessante que existe essa separação. Hoje, por exemplo, os jesuítas ainda existe, claro que existe, e são mais de 16 mil integrantes oficiais. Então, realmente, eles têm uma participação muito grande. Bom, como eu disse, foi o Loyola, né, que criou os jesuítas, e só a título de curiosidade para vocês, inicialmente ele era de origem nobre, tá? Apesar de depois ter feito aí o voto de pobreza e tudo mais. Ele lutou principalmente na guerra contra os franceses, no início, né, do século XVI, e ele se feriu gravemente, tá? Então, essa batalha, essa luta que ele tem na guerra e depois as feridas, né, que são resultantes aí dessas batalhas, isso também mexeu muito com ele, tá? Por quê? Ele ficou num processo de resignação, ele ficou ali separado, ele ficou ali afastado, refletiu bastante. Diz ele, né, que leu um livro em latim, mas eu não vou falar aqui, eu vou fazer uma tradução ao pé da letra que não é muito fiel, mas um livro chamado Flor dos Santos.
E ele ali decidiu, através daquela leitura, daquela reflexão, 3 anos antes, tá? Da ideia ali de quando ele falou com seus colegas, ele decidiu abandonar ali os seus bens terrenos e também buscar ali explicações sobrenaturais e tudo mais. Então essa busca até a fundação da Companhia de Jesus demora ali 3 anos, tá? Ele fica 3 anos ali refletindo, pensando e tudo mais. Porém, durante esse processo, ele acaba assim por abraçar a ideia da pobreza. Veja, ele era um nobre, tá? Então realmente ele fez essa caracterização, incluindo as próprias roupas. Tá? Então a marca, você já deve ter visto imagens dele, tá sempre caracterizando com aquela roupa mais simples e tudo mais, apesar de que os jesuítas hoje eles não têm uma vestimenta própria, vestimenta específica. Tá? Alguns utilizam algumas, baseado em aquilo que eles usavam anteriormente, no passado, século XVI, XVII, mas hoje não existe mais oficialmente, todos os jesuítas são obrigados a vestir. Não, tá bom? Então não tem esse processo. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho da fundação ali dos jesuítas, vamos entender o contexto que eles se encontravam, tá? Então, primeiro ponto, os jesuítas eles são feitos ali no período da criação da Reforma Católica. Então você tinha ali um movimento, né, da Reforma, da Contra-Reforma. Você tinha ali os católicos reorganizando toda a igreja. Depois a gente vai falar do Concílio de Trento, inclusive. Então você tinha um contexto onde a igreja ali estava em mudanças, tá? E outras coisas a igreja tentava de alguma forma controlar. Então, realmente, né, até em termos de liderança, de organização, então não foi um contexto completamente pacífico, foi um contexto onde a igreja estava com controle de tudo. Claro, a gente está vindo, não vamos, a gente às vezes fragmenta a história e esquece um pouquinho, né? A gente está saindo aqui bem dizer, da Idade Média. Então, portanto, a gente tem que ter essa referência na nossa cabeça que a igreja como centro ela perde um pouquinho daquele poder que ela tinha, tá? Então ela está tentando se reorganizar no mundo, nesse novo contexto, no contexto das grandes navegações em Portugal, onde você tinha inicialmente 2 impérios, Portugal e Espanha. Então, todo um contexto, a igreja ainda é muito forte. Veja, a gente mudou o período histórico, acabou. Não, só que ela não é o centro. Tá? Hoje você tem a criação dos estados, você já tem o poder dos estados controlado por monarquias, então você tem todo um contexto nisso aí tudo. Portanto, qual que era a ideia, né, quando você tinha as ordens religiosas? Da obediência. Então a ordem de você querer controlar tudo pela igreja, ela nasce aí. Por quê? Porque a igreja também estava com medo de perder o seu poder, o que é natural para quem sempre teve o poder, ok? Porque até então eles controlavam, inclusive, política, economicamente, muitos dos feudos, muitos das regiões, principalmente na Europa. Portanto, os jesuítas são criados, mas com a ideia de que, olha, obediência total à Igreja Católica. Isso é a questão, não, é a questão básica desse processo para a gente entender. Isso depois vai passar na educação, afinal, é justamente sobre isso que a gente está falando aqui nessa aula. Então, a ideia da obediência, de algo que seja controlado, de algo mais sério, de algo mais tradicional, começa a nascer neste processo, começa a nascer aqui. Para onde que os jesuítas foram? Basicamente para onde eram as principais forças daquela época. Né? Então foram para a Espanha, foram para Portugal, foram para a França, foram para a Alemanha. Então os jesuítas eles se espalharam bastante por vários destinos. Bom, nos séculos 16 e 17, eles tiveram grandes influências em várias áreas, entre elas a área educacional. Então, a maioria dos professores eram também jesuítas, justamente pela formação que eu já vou falar. E também eles trabalhavam muito próximo aos reis. Por quê? Porque era uma forma de também você influenciar o poder. É uma forma também de você trabalhar nessa área. Então eles trabalhavam, na verdade, como confessores dos reis. Então eles ouviam muito as confissões e os estados, principalmente Portugal e Espanha, eles ainda tinham uma ligação muito forte com a igreja. Tem até hoje. Né? Tem até hoje. Então essa ligação ela vem. Um rei característico, né, de Portugal, por exemplo, era o Dom Sebastião, né, que não ficou muito tempo no poder,
Mas é muito curioso, né, que um dos jesuítas, por exemplo, era muito próximo a ele. Qual que era a formação básica de um jesuíta? Bom, eles tinham pelo menos ali, para poder atuar, tá, como professor. Então eles tinham uma formação mínima de 2 anos de uma formação religiosa, onde obviamente eles aprendiam os conceitos básicos ali da igreja. Eles tinham pelo menos 3 anos de filosofia, especificamente sobre isso, tá? Então era uma preparação realmente muito conceituada. Obviamente que o controle, existia um grande controle, tá, dos livros, de tudo aquilo que eles tinham acesso, de qual filosofia que eles iam ler. Não era uma coisa assim, a busca pelo conhecimento de maneira livre. Não. Eles tinham um controle rígido, tá? Inclusive entre eles. Eles faziam um período de estudo de magistério, que isso não está muito bem catalogado exatamente quanto tempo, mas eles aprendiam metodologias de como eles deveriam trabalhar dentro da sala de aula. Eles tinham 4 anos de teologia, ou seja, não é apenas a questão religiosa, mas especificamente da Bíblia, tá? Então eles estudavam principalmente os livros e tudo mais. Além disso, 1 ano de noviciado, ou seja, práticas do cotidiano, como eles deveriam se portar dentro daquela imagem, da postura e tudo mais. Então, portanto, olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos mais um magistério, pode ser 1 ou 2 anos. Então, entre 11 e 12 anos ali de preparação, claro, isso é na teoria, tá? Nós não temos como saber se na prática, efetivamente, a gente... Porque tudo isso estava em manuais. Manuais da época, de orientação. Claro, alguém pode ter feito, em vez de 3 anos, 1 ano, pode ter condensado várias matérias ao mesmo tempo, mas a gente sabe que na teoria era isso. Legal? E no Brasil? Bom, no Brasil, a gente sabe, né, que os jesuítas eles tinham ali fundado e tudo mais em 1934, o Papa reconheceu em 40, mas os jesuítas eles começam 9 anos depois a vir ao Brasil. Quando, Heitor? Ano de 1549. Portanto, o Brasil, né, ele tinha sido descoberto ali em 1500, mas 1549, 49 anos depois, eles chegam principalmente na Bahia. Principalmente, quem que chega, Heitor? O mais conhecido na época foram 5, tá? Que vieram na primeira vez, mas o mais conhecido foi o Manuel da Nóbrega. Bom, a relevância e o vazio que existia no Brasil era tanta, e a igreja, percebendo que podia ocupar aquele espaço, já no ano seguinte, mandou um segundo grupo. 2 anos depois, mandou o primeiro bispo. Então, ou seja, você vê que ano após ano, você já tinha uma frequência maior, justamente para ocupar um espaço onde o Estado português ainda não era tão marcante, tão característico. Eles ocupavam? Ocupavam, mas eles tentaram também se posicionar, tá? 1 ano depois, inclusive, depois do bispo, veio um que é muito conhecido, né? Que é o famoso José de Anchieta. José de Anchieta, depois a gente vai ter que falar bastante dele, ele que fez a primeira gramática tupi, tá? Então a primeira gramática de analisar, ele que fez no nosso país. Bacana? Agora, como eu disse para vocês, você tinha uma separação, ou seja, eles eram tanto missionários quanto educadores. E existia uma separação que a gente não aprende na escola, mas você vai conhecer isso agora. Existia uma diferença, pessoal, entre o famoso catecismo, que a gente tanto ouve falar, e também ao processo educacional. Bom, o catecismo. O catecismo não é o nosso foco aqui da nossa aula, nosso foco é sim como a educação funcionava no ano de 1500, a educação dos jesuítas, mas eu só vou caracterizar para você antes de entrar na área da educação. Então, catecismo. Ele, na verdade, era a própria iniciação cristã, com as doutrinas religiosas da igreja, tinha ali os seus dogmas, os seus costumes morais. Então, era assim ensinar os preceitos religiosos. Num primeiro momento, pessoal, havia um grande choque de cultura que existia entre os próprios jesuítas e o ensinamento religioso. Inicialmente, os jesuítas queriam catequizar os adultos, tá? Essa era o grande objetivo. Só que existiam muitos
muitas ações que algumas tribos indígenas, a gente está falando de milhões de índios que tinha no Brasil, eram milhares de tribos, não era só um grupo, tá? Mesma coisa que se a gente quiser caracterizar os brasileiros hoje. Tem milhares de subgrupos dentro dos brasileiros, concorda comigo? Então você tinha algumas ações que para os jesuítas eram abomináveis, porque era diferente das práticas cristãs. Entre elas, a própria antropofagia, a poligamia, a nudez. Bom, explicando rapidamente para quem não entende, antropofagia é literalmente, né? Você se alimentar de pessoas, mas veja, isso era uma forma de você valorizar. Eram batalhas, por exemplo, de tribos, e aquela tribo que perdia servia de alimento para. Não eram todas, tá? Não eram todas, não sabemos quais ou quantas, não existe relato disso, mas existia. Isso é um fato, porque há muitos relatos nos textos jesuítas sobre isso. Agora, isso era uma forma até de orgulho. Veja, é outro pensamento, tá? Por quê? Porque você só se alimentava daqueles que realmente batalharam de maneira digna. Então, é outro pensamento, tá? A gente não pode olhar para o passado e ficar julgando culturalmente, tá? Por favor, não faça isso. Poligamia, justamente, né? Você ter várias relações com pessoas diferentes. A própria nudez, não preciso explicar. A pegelança. O que é a pegelança? Pegelança é quando você tem um líder religioso, pajé. E aí eles tinham uma vertente espiritual, uma vertente religiosa, de orientação daquela tribo. Obviamente que os jesuítas não queriam dividir a responsabilidade de orientação. De repente o jesuíta falava determinada coisa, aí vinha o pajé e falava outra. Só que o pajé era o líder daquela tribo, daquele grupo. E aí? Como é que fazia? Né? Então causava-se conflito. E você, obviamente, que não queria, né, retirar o poder ali. Você tinha muitas guerras, o nomadismo também era algo combatido pelos jesuítas. Então, como assim, né? Justamente porque os índios são a maioria das tribos, não eram. A maioria eram nômades, tá? Ou seja, eles não ficavam no local fixo. A partir do momento que aquela terra não dava mais aquilo que eles necessitavam, a água, alimento, a comida, a proteção, eles mudavam para outra. Afinal, terra nunca voltou no Brasil. Tá? Ou seja, esse preciso momento ali, assim que eles chegaram e tentaram, foi muito conflituoso. Até que eles tiveram uma ideia. Quer saber? Deixa os adultos, vamos trabalhar com as crianças. Olha o movimento daqui a pouco, como vai começar a se misturar com o processo de educação. Vamos lá ver. Então você tinha no segundo momento as crianças indígenas. Então, qual que era a ideia? A criança, segundo no pensamento dos jesuítas, eles não tinham ainda a contaminação cultural, né? E era mais fácil ali para assimilar aqueles pensamentos. Então você teve ali várias ferramentas para isso. Entre elas, a gente pode primeiro caracterizar, agora sim, a gramática tupi, ou seja, José de Anchieta ele chega e começa a querer entender como é que especificamente se falava tupi. Ó, pessoal, só para a gente não perder o fio da meada, o tupi ele vem especificamente de uma tribo chamada Tupi-Guarani, tá? Essa é apenas uma das milhares de tribos que nós tínhamos, mas foi essa que o José de Anchieta teve contato, tá? A gente sabe se ela era principal, se era aquela que tinha mais ou menos, não, era aquela que estava mais perto do litoral, que era onde eles estavam. Simplesmente foi isso. Então, por isso que a gente tem muito relato. Aliás, muitos dos costumes que a gente acha que eram dos índios daquela época, na verdade é só dessa tribo. A gente não tem muitos relatos das outras, tá? Inclusive, muitas morreram por doenças depois, por contato direto e indireto, né? Não só com os portugueses, mas também com os espanhóis no resto da América do Sul. Portanto, você teve ali esse processo. Bom, depois, o catecismo ele era realizado de maneira bilíngue, tá? Então você tinha ali realmente, tanto o português quanto o tupi, eles utilizavam ali nesse processo. E o que era ali, quando a gente fala em catecismo, o que era na verdade? Se quiser, olha, vou até ler aqui em termos de conhecimento, não é o foco da aula, mas olha, eram 7 sacramentos que eles faziam: batismo, eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordenação e matrimônio. Eles trabalhavam com eles os 10 mandamentos, as orações, que até hoje a gente conhece, né? O Pai Nosso, Ave Maria. E basicamente eles trabalhavam com uma relação de paralelismo com os deuses. Ou seja,
Eles falavam que o Deus cristão era o mesmo do Tupã, que aquela tribo acreditava, tá? E que os demônios que eles falavam, que eram as mazelas e tudo mais, os indígenas da tribo Tupi-Guarani falavam que eram os Ayangá. Tá? Então eles faziam esse paralelismo e explicavam, olha, no fundo é a mesma coisa. Então você ser cristão não tem lá grande diferença. Então essa era a ponte para fazer o catecismo. Tá? E um pequeno detalhe, que eles, além de ensinar, né, de entender o tupi e trabalhar com eles em tupi também, eles começavam a ensinar o português, que afinal jesuítas, que eram enviados, eles eram de origem portuguesa. Portanto, ou aprendiam português para aí, e eles ensinavam português. E o domínio do português, ele acabava se popularizando também entre as tribos, entre as pessoas. Por quê? Porque uma vez que eles aprendiam, eles também falavam entre eles. Então o português acabava sendo passado por isso. E isso serviu de base depois, no futuro, para os colégios. Heitor, e a educação propriamente dita? Eles faziam jesuítas? Faziam. E aqui que vem o interessante. Inicialmente, você não tinha ainda os colégios, a estrutura bonitinha como a gente conhece, a educação presencial. Né? Obviamente que eu estou falando só da educação presencial, não existia internet, não existiam outras ferramentas. Então, o que eles faziam no começo? Algo chamado Casas de Beabá. O nome eu acho que é autoexplicativo, mas basicamente o que eles pretendiam? Ensinar a ler e a escrever e a contar em português. Presta atenção. Nas casas de Beabá, você vai aprender a ler, vai aprender a escrever e vai aprender a contar. Tudo em português. Veja, não era em Tupi-Guarani aqui mais. Então, o que acontece? A língua, depois de um tempo, ela começa a entrar como um poder de dominação cultural. Por quê? Agora você vai falar a minha língua, você não vai falar mais a sua língua aqui dentro. Então, o conhecimento ele só pode ser passado se for em português. Percebe a sutileza? Percebe como a influência política muitas vezes trabalha com a educação? Então aqui, a leitura, a escrita e a contagem era feita em português, tá? Heitor, mas isso era para os índios, era com português? Veja, no início, você ainda não tinha lá muita separação, mas acredite, rapidamente vai ter. Rapidamente vai ter. Inclusive para aqueles que podem ou não acessar as escolas. Por quê? Pouco tempo depois, além das casas de Beabá, eles criaram uma estrutura maior, e aí é mais oficial. E aí a gente está falando de casas, a gente está falando de parede, a gente está falando de horário, de algo controlado, que eram os colégios, que no início chamava colégio religioso. Tá? Que depois veio só a expressão colégio, inclusive aquela que a gente usa hoje, até hoje, né? Muitas delas. Então, eu, por exemplo, eu estudei no Colégio Santa Luzia quando eu era mais novo, tá? Então, colégio religioso, Colégio Santa Luzia. Entendeu a lógica? Bacana. Hoje, inclusive, a primeira delas, você ainda existe, tá? Que é a Catedral Basílica Primarcial, que ela fica em São Salvador, na época, hoje só Salvador, capital aí da Bahia. E eu, inclusive, vou colocar a foto aí, se eu não esquecer na edição, vou colocar aí na frente aí para vocês terem acesso. Então, como é que funcionava esse colégio religioso? Esse colégio, ele inicialmente, esse primeiro, foi fundado por aquele jesuíta, que eu falei lá atrás, na primeira chegada do Brasil, que era quem? Manuel da Nóbrega, tá? Pessoal, esse se tornou tanta referência que muita gente veio estudar. Ó, quem é da área da literatura, de letras, quem gosta de ler, vou falar só duas pessoas que estudaram lá, tá? Antônio Vieira, que foi um grande seminarista, escreveu bastante, né? Os sermões são estudados até hoje, nessa época. E o Gregório de Matos, que era o seu grande concorrente ideológico, digamos assim, naquela época. Mas ambos estudaram lá, tá? Inclusive, só a título de curiosidade, eu não posso falar de Gregório de Matos sem falar Farsa de Inês Pereira e O Alto da Barca do Inferno.
façam essa leitura, você faz aí em 10 minutinhos e é uma das coisas mais, é bem engraçado e vale muito a pena, tá? Pra gente refletir. Dê uma lida, só por curiosidade também. Bom, e esse colégio, pessoal, só para você ter uma ideia, foi uma referência tão grande que ele chegou a ter, a gente está falando aqui do século XVII, tá? É século XVI, século XVII, de mais de 3.000 livros físicos, óbvio, né? Não, Heitor, eram livros digitais. Não, claro que eram físicos. E lá que nasceu, inclusive, o primeiro curso de nível superior, que a gente pode, digamos assim, tá? Chamá-la de teologia. Veja, você vai entender um pouquinho depois, quando eu falar da parte educacional e das aulas e tudo mais, que essa noção, olha, de colégio e vai para outro prédio e tem um mestrado e vai para depois você estuda o doutorado, ele vai nascer daqui a pouco aqui. Por quê? Porque algumas pessoas estudavam e depois queriam continuar os estudos. Então você vai reparar uma coisa que às vezes parece que é uma coisa só, às vezes tem essa separação. Por quê? Ainda não existia certos critérios, tá? Hoje os critérios estão muito bem estabelecidos na educação, mas nem sempre foi assim, tá? Além disso, 4 anos depois da chegada aqui dos jesuítas aqui no Brasil, os jesuítas portugueses que aqui estavam, eles se mantiveram na ordem, porém eles não queriam estar ligados à ordem portuguesa, porque veja, dentro da ordem religiosa há várias ramificações e eles estavam conectados a Portugal. 4 anos depois eles falaram, olha, não vale a pena, então vamos criar a nossa própria aqui. Então você já tinha uma certa independência. Então a primeira organização religiosa no Brasil, oficialmente, digamos assim, católica, ela nasce nesse momento, tá? Então eles também têm uma certa autonomia de tanto que eles foram crescendo. Agora, a grande pergunta que não quer calar, e aqui, pessoal, é muito importante para a gente entender a nossa base. Afinal de contas, como que os jesuítas eles se sustentavam? Do que viviam? Do que comiam? Do que eles faziam? Pois já pensou nisso? Bom, vamos lá. Eles recebiam doações e esmolas? Sim, supostamente eles viviam em volta de pobreza. Lembra disso? Eu falei para vocês. Portanto, eles não podiam, de repente, ter grandes propriedades, terras, a princípio. Mas eles recebiam esmolas, doações. Esmola que a gente fala é doação, e essa doação era só para pagar as despesas a princípio. Isso representava o pagamento de tudo aquilo que eles tinham? Não, quase nada, tá? Inclusive em termos de porcentagem era algo ínfimo, muito pequeno. A maior parte desse sustento eles vinham diretamente da própria coroa portuguesa. Então, como assim? Pois como Portugal era muito complicado, enviar pessoas e quem que ia realmente coordenar, ajudar na organização e tudo mais. E lembra, os jesuítas eles tinham uma base de formação que, convenhamos, hoje em dia ninguém tem, imagina naquela época. Então eles tinham uma noção de organização, noção de religião, eles não queriam afastar o Estado português de uma certa forma, principalmente no início. Então, Portugal uniu o útil ao agradável, já que a igreja quer ter ali o poder, nós somos também católicos. Bom, uma forma de fortalecer o Estado também fortaleceu os jesuítas. Esse foi o pensamento inicial. Portanto, eles davam uma parte que eles chamavam na época de dízimo, que hoje até as igrejas utilizam isso. Então você tinha ali da própria coroa portuguesa que fazia essas doações. Agora, não era só isso. Eles também faziam algo chamado sesmaria. O que é sesmaria? Na verdade, é só você pegar uma terra e doar, tá? Então eles faziam doações. Então, só que eles não usavam este termo porque não podiam justamente, porque supostamente tinha esse voto ali de pobreza ali dos jesuítas. O que era? Basicamente eles pegavam certos lotes do Brasil para ocupar e falavam, olha, isso aqui é seu. Então eles podiam construir o colégio, construir a casa deles, construir o que eles bem entendessem. Então os jesuítas tinham essa liberdade. Além disso, veja, é estranhíssimo, falar isso, mas é verdade. Oficialmente, pelos documentos portugueses, a gente pode estabelecer lá que um dos acordos feitos era a doação de negros específicos da Guiné. Então,
especificamente da Guiné. Então, por que da Guiné? Aí já vai fora da minha alça de conhecimento de pesquisa, tá? Mas provavelmente era da onde eles eram retirados ali, tá? Eram comercializados. Você vai ver até depois que, de uma certa forma, os índios eles vão ser vistos no futuro pelos jesuítas como alguém que devia ser liberto. Eles vão, inclusive, tentar essa libertação, vão conversar. O Papa vai autorizar, mas aí vai ter grande resistência do Estado, você vai ver isso no futuro. Mas em relação aos negros, não. Tá? Isso era um outro pensamento. Pois é. Além disso, doação de gados. Eles recebiam muitas doações de gado, não só para consumo, mas também para venda, para comércio. A agropecuária, inclusive, nasce nessa não a agro, né? Mas a pecuária em si, ela nasce nesse processo, tá? Dessas doações. Então, os jesuítas, pessoal, eles tiveram milhares de fazendas e também produziram ali muita quantidade com as fazendas que eles tinham de plantações de cana-de-açúcar. Então, muitas daquelas terras eram feitas justamente para venda, tá? A plantação de cana-de-açúcar, na verdade, ela nasce nesse processo. E eles usavam o que para trabalhar? Para quem para produzir? Justamente os negros que eles tinham. Tá? Então, os primeiros grandes lotes de terra foram daí. Eles não eram os únicos, tá? Você também tinha outros funcionários do Estado, da coroa, você tinha outras doações de sesmaria que eram feitas não só para jesuítas, mas também para outros grupos, mas eles também recebiam, tá? Simplesmente isso. Só que não vamos lembrar que a aquisição de terras, de propriedades, de lotes, de bens era proibida pela companhia, tá? E agora, então, como é que faz? Já que não pode, e aí que teve na época, não vou entrar nesse conceito, porque senão a gente vai estar saindo do tema da aula de hoje, você teve ali o Conselho de Trento. O Conselho de Trento, basicamente, é quando a Igreja Católica se reuniu para definir alguns valores, alguns livros religiosos, quais que eram livros apócrifos, ou seja, que tinham que ser retirados da Bíblia, decidiram uma série de coisas que da doutrina católica. Eles balizaram, por quê? Porque a igreja ela era muito ampla, você não existia a internet, então eles precisavam resolver algumas coisas. O que é, o que não é, tá? E uma dessas coisas falaram, olha, realmente, não pode ter doações, mas doação de terra tá tudo certo, pode continuar. Então eles tiveram ali o aval só depois, mas isso era feito antes, tá bom? Só a título de curiosidade também. Heitor, quanto tempo que os jesuítas ficaram? Anota aí, entre 1549, da chegada do Manuel de Nóbrega, até a sua saída em 1759. A gente está falando, pessoal, em 210 anos. Nenhum processo educacional no Brasil durou mais do que isso, foram 210 anos. Neste processo, eles tiveram exatamente, isso era tudo registrado, então hoje é fácil da gente saber. Eles tiveram 670 colégios. Colégios oficiais, com estrutura, com prédios, 670, tá? De maneira oficial. Então, quando acabou, eles tinham 670? Não, foram ao longo dos 210 anos. Muitos deles eram, alguns ainda existem, tá? Mas muitos deles eram construídos, eram demolidos, eram destruídos, tá? Existia um processo, pessoal, às vezes a gente olha, eu não gosto muito de olhar para o passado e ficar rotulando, porque a gente esquece muitas vezes que eram feitas por pessoas. E há algo, por exemplo, que na época de escola eu não aprendi, mas deveria ter aprendido, é que existia uma grande tensão entre os jesuítas e os colonos portugueses que ali estavam. Veja, você tinha ali muitos que eram enviados pela própria coroa, portugueses, e outros que já estavam ali, já vivendo, até mesmo filhos que estavam começando a nascer dos próprios colonos portugueses. E, óbvio, muitas vezes o conflito para ver quem que ia ter as terras, quem ia ser dono de determinada região, isso existia. Ao mesmo tempo, você tinha os jesuítas que queriam administrar. Os jesuítas eles tinham uma formação administrativa, então eles sabiam fazer a gestão. Só que, obviamente, que quem faz a gestão exerce poder também. Exerce poder. Então, era mais do que inevitável que houvesse conflitos. Esses conflitos eles foram começando a se generalizar e começar a aumentar. Então, sempre teve tensão entre os colonos portugueses e jesuítas, tá? É algo que sempre aconteceu.
Só para você ter uma ideia, existem várias cartas onde relatam. Cartas que eram feitas por jesuítas que mandavam para o Papa, que hoje a gente tem esses relatos, e também eles mandavam para a coroa portuguesa, relatando certas coisas. E também vários colonos portugueses que estavam no Brasil enviavam cartas para a colônia. Então você tinha vários relatos disso. Por exemplo, tem uma carta de 1669, bem curiosa, de Garcia Dávila, na verdade é do Jacob Roland, a carta, onde ele fala que um colono português chamado Garcia Dávila, ele ateou fogo em várias aldeias que ali estavam, inclusive em partes que pertenciam das doações que os jesuítas tinham recebido. Então, por quê? Justamente para que eles evitassem que existissem aquelas regiões, aquelas estruturas, né? Você destruindo as estruturas, você não tinha como exercer poder. Então existia um grande conflito ali, tá bom? Em 1640, a gente teve, um outro conflito que foi a botada dos padres fora. O que é isso? Basicamente a Câmara de São Paulo, que já existia, sim, a Câmara, exatamente, que hoje, né, nós temos ali os nossos vereadores. Bom, basicamente falando, ali eles ordenaram que todos os jesuítas eles tinham que ir para um colégio que ficava numa outra região, uma região que hoje nós chamamos de Rio de Janeiro. E eles tinham até 6 dias para sair do Brasil. Então, por que eles determinavam isso? Basicamente, o Papa ele fez uma lei papal, que nós chamamos de bula, que ele falava que os índios eles tinham que ser libertos. Só que veja, hoje em dia, se o Papa fala alguma coisa, né, a gente não tem ali tanta ligação, ele não tem tanto poder, não vai influenciar, porque hoje os estados estão muito consolidados. Só que naquela época, o que o Papa falava era muito relevante. Então isso causou um grande furdúncio, para falar bem a verdade para vocês. E aí que é o seguinte, o pessoal, principalmente os colonos portugueses, eles não queriam que os índios fossem libertos. Muito pelo contrário, eles ainda queriam tentar utilizar os índios como trabalho, né, como trabalho escravo, ainda queriam ter o controle sobre eles para várias outras funções. E aí que houve um grande conflito, tá? E até que 1653, ou seja, 13 anos depois disso, eles ali reclusos no Rio de Janeiro, no único colégio ali que eles podiam ficar, a população, há relatos da época que a própria população tentou invadir o espaço e o próprio governador na época ficou ali na frente, no portão. Não sabemos se é verdade, mas é o que está escrito, tá? Então a gente acredita, e na época os relatos eram fidedignos, portanto não vejo motivo para não acreditar nisso. Mas que quase teve invasão, os jesuítas quase foram mortos e tudo mais. Mas o fato é que eles fizeram esse processo e os jesuítas desistiram da ideia papal. Apesar da ideia, ok, nós assinamos aqui que nós não concordamos com a libertação dos índios e tá tudo certo. E aí os jesuítas puderam voltar e continuar ali, tá bom? Porém, passado ali alguns bons anos, mais precisamente 103 anos depois, os jesuítas foram expulsos de Portugal por Marquês de Pombal e depois a gente vai ver como que isso acontece. Mas basicamente a justificativa portuguesa, do lado do português, né, e depois a gente vai ver que não era muito bem isso, eles falavam que os jesuítas agora querem nos derrubar, querem derrubar a coroa, que é muito diferente, né, daquele pensamento inicial, e eles têm muita autonomia. E agora não dá mais para ter isso, então eles foram expulsos. Só uma observação, apesar da sua saída e que não podiam mais voltar, 80 anos depois, em 1840, um pequeno grupo de jesuítas, ilegalmente, foi até Santa Catarina e ficou por lá, tá bom? E mantiveram ali a sua presença e ficaram por ali mesmo, tá bom? E estão até hoje, inclusive. Portanto, só para você ter a título também de curiosidade. Então, legal, já entendi esse conceito, já entendi como é que foi feito esse processo. Bom, e a educação? Como é que era feita a educação dos jesuítas? Afinal de contas, é por isso que estamos aqui. Então vamos lá. Olha só, primeiro ponto. Os jesuítas, eles tinham uma preparação para a vida familiar e social.
Esse era o foco inicialmente, tá? Eles diziam, isso tudo tá nos manuais, a gente vai ver, inclusive na época você tinha uma coisa chamada as constituições. O que eram as constituições? Não é a constituição que a gente está acostumado, tá? Tira essa palavrinha aí inicialmente da sua mente. Mas era um conjunto de regras, que eram aquilo que os jesuítas tinham que fazer nos colégios. Portanto, eles tinham isso, tá? E lá está escrito que a educação ela tinha que ser voltada para a civilidade. E a base, além da base religiosa, eles tinham que utilizar como base para o seu pensamento e reflexão a própria filosofia. Tá bom? Então isso é muito interessante. Às vezes a gente acha que não, que é só um pensamento religioso. E dá para entender um pouquinho dessa separação, né? Que você tinha. Obviamente, por ser feito por jesuítas, você tinha esse pensamento religioso, essa vertente religiosa, mas não só. Além disso, você tinha como objetivo ensinar todas as disciplinas, tá? Com conhecimento e amor de quem? Do próprio Criador, nas palavras jesuíticas. Legal? Você tinha algumas figuras de relevância dentro da escola, do colégio, desculpa. Na escola já estou acostumado, né? A gente já fala tanto hoje em dia. Você tinha a figura do reitor. Reitor não é coisa que a gente usa hoje? Pois é, a gente mantém ainda como nome de quem dirige as universidades, né? Mas eles tinham algumas características, entre eles o reitor, ele tinha que ter zelo pelos estudos, autoridade sobre os prefeitos, decora esse nome que depois você vai entender quem eram os prefeitos, eles que desenvolviam os exercícios literários, hoje em dia tem reitor que não faz a mínima ideia, né? Mas na época, os exercícios eram feitos pelo reitor, né? Garantir o uso do latim, olha só você, principalmente entre os professores, distribuição de prêmios anuais, impedir tragédias e comédias nos estudos. Pausa, é importante falar isso, não posso ignorar. Bom, realmente, tanto tragédia quanto comédia faziam as pessoas refletirem de alguma certa forma. E dentro do processo educacional, eles queriam sim a obediência, tá bom? Preparar os professores era a função do reitor e também ter uma oração inicial de inauguração dos cursos. Toda vez que algum curso fosse realizado, seja um curso específico que depois a gente vai ver ou no colégio regular, você tinha sempre a oração antes de começar. E um dia na semana, que hoje né, são 2, mas na época você tinha que ter um feriado semanal. E quem escolhia essa data, se ia ser uma quarta, uma sexta, um domingo, mediante né, a disponibilidade dos professores, era o reitor também. Então você tinha várias figuras ali importantes. Depois, você tinha o prefeito. O que era o prefeito? O prefeito é o que hoje nós chamamos nas escolas de diretor. Então, basicamente, o prefeito, você tinha, na verdade, o prefeito geral e você tinha o segundo ou terceiro prefeito, se nós tivéssemos um colégio ali com muitos alunos. Mas, geralmente, você só tinha um e esse era o prefeito geral, tá bom? Mas é a mesma coisa que o diretor faz hoje. Ele tinha que ter um grande destaque de conhecimento. Repara uma coisa, eles já tinham que, nas figuras administrativas, e não só, eles também tinham que ter um conhecimento de magistério, de escola, de regularidade daquilo que eles foram fazer. Ou seja, às vezes falta um pouquinho hoje pra gente, né? Muitas das escolas que são administradas e que você tem ali uma administração, um pensamento, você tem uma separação hoje do processo educacional e também das escolas. Será que, de repente, as nossas escolas hoje também não são influenciadas por isso? Claro que, por exemplo, no serviço público, nas escolas municipais, estaduais, geralmente você tem um diretor já mais voltado para isso. Mas nas escolas privadas, por exemplo, nem sempre, né? Principalmente nas instituições de bacharelado, licenciatura, mestrado, enfim, nem sempre existe essa correlação, tá? Os prefeitos, eles tinham que ter zelo e discrição. Eles tinham função de ser orientado pelo reitor na ordenação dos estudos e
você podia também, né, definir as regras pedagógicas. Então, pequenas regras de orientação eram feitas pelo diretor da instituição, ou seja, pelo prefeito geral. E os professores, olha só vocês, eles tinham que ser os mais competentes por disciplina. Heitor, só atuavam nas escolas jesuíticas quem eram jesuítas? Essa é uma grande pergunta, né? Inicialmente eram, mas a gente sabe por outros relatos que isso por pouco tempo durou. Inclusive, depois você teve uma outra função, que depois eu vou falar em outro momento, dos chamados monitores. Esses monitores eram alunos que eram realmente aqueles que se destacavam na turma, e eles começavam a fazer essa função. Inclusive, depois, você teve 650 escolas, no começo em 210 anos. Então esse processo que eu estou resumindo para vocês, ele teve muitas mudanças internas. Pessoal, se hoje em 30, 40 anos, olha quantas mudanças nós temos, imagina em 210. Então você teve muita coisa que aconteceu. Então essa ideia, não, que apenas os jesuítas davam as aulas, isso era mais no começo, tá? Depois você teve outras. Por quê? Porque você não tinha pessoas suficientes para o número que eram necessários, porque a população cresceu bastante e nem todos vão ter acesso a esse processo educacional. Então, você tinha essas mudanças. Os professores, além de ser mais competentes, inicialmente eles tinham que ser mais eruditos, assíduos, zelosos com o processo dos alunos, eles tinham que ter obediência ao prefeito e fazer a oração antes das aulas. Não dá para saber, porque assim, a gente vai ver depois com detalhes, mas você tinha 2 aulas, tá, por dia, geralmente. Será antes de cada uma dessas 2 aulas, as orações, ou se era feito uma vez por dia. Mas é o que diz ali os guias que eles tinham, tá? Eles tinham que ensinar sem ditar, ouvir perguntas no final das aulas, preferencialmente nos últimos 15 minutos, e eles tinham que enviar para casa repetições. Ou seja, como é que era feita a lição de casa? Eles mandavam ali um trecho e eles tinham que copiar, tá bom? Menos aos sábados. Aos sábados era proibido justamente, provavelmente, porque no domingo eles deveriam descansar, então não tinha lição no último dia de aula. Possivelmente era por isso, não está explicado, mas é autoexplicativo, tá? Além disso, você tinha mais um integrante nas escolas, que eram os irmãos coadjutores. O que eram? Basicamente quem fazia ali os serviços domésticos, tá? Então é quem fazia tudo ali em termos de estrutura. Alguma coisa quebrou, precisa ser limpa. Você tinha ali os auxiliares, tá bom? Então, que hoje são assim chamadas. Interessante, não é? Agora, pessoal, existe também aquilo que você tinha de conteúdo nas constituições, tá? Ou seja, aquilo que realmente estava dentro das obrigações que eles tinham que ter, tá? E também aquilo que você teve na prática. Eu teria bastante coisa aqui para ser desenvolvida, mas isso é assunto específico, tá? Daquilo que os conteúdos, dentro daquilo que a gente vai falar, nas constituições, isso é um assunto que eu só vou retratar no curso. Então você que quer aprender mais sobre esse tema, você está gostando, dá uma olhada, tá? É um curso Aprendendo a Estudar, e também no outro curso, né, Educação e Política Brasileira. Essa aqui eu desenvolvo justamente essa parte interna do conteúdo pedagógico, ou seja, tudo que eles tinham um manual, tá? Os jesuítas, eles tinham um manual. E esse manual, justamente o que era feito, quais eram as línguas que eles ensinavam, qual era a didática interna. E eu tenho uma aula só falando sobre isso. Tanto na parte teórica, ou seja, aquilo que eles eram obrigados a fazer, e depois na prática, se realmente, será que eles faziam mesmo aquilo? Será que teve mudanças? E teve, tá? E teve bastante mudança. Então, isso aqui é um conteúdo já que eu só falo no curso. Se você tiver interesse, o link está na descrição desse vídeo. Bacana? Heitor, e aí, o que acontece? Acontece que, passados 210 anos depois, no ano de 1759,
você tem o encerramento das escolas jesuíticas. Bom, basicamente, o rei na época, o rei português, o Dom José I, ele fez algumas reformas administrativas e ele decidiu, através de um alvará chamado Alvará Régio, ele fechou de uma vez todas as escolas que existiam, tá? Portugal, por sua vez, estava passando por uma crise econômica e Portugal ele tinha muitas dívidas ali no século XVIII, tá? Você já não tinha, olha só o contexto que a gente está envolvido, você já não tinha mais ouro em abundância no Brasil para ser enviado para a coroa, você tinha, obviamente, muitos jesuítas e muitos colégios, isso tudo demandava um alto custo, então não tinha mais como a coroa dar tantos dízimos, porque o retorno não estava compensando. Então você tinha um contexto total ali muito, muito complicado. Algo também que a gente estuda muito pouquinho, mas que alguns anos antes, né, você teve ali entre 1580 até 1640, um período chamado União das Coroas Ibéricas, que muitas vezes a gente esquece, mas por 60 anos a coroa portuguesa foi comandada pelo rei espanhol. O Dom Felipe II. Portanto, você tinha, de uma certa forma, ali em 1759, um pós retomada, ali alguns anos depois da retomada, digamos assim, do poder da própria coroa portuguesa. Então era a hora, agora, estava muito frágil. A coroa portuguesa, que ela tinha sido perdida, ela foi retomada, mas ela ainda estava muito frágil. Então era a hora da consolidação, que se Portugal queria realmente retomar a coroa, tinha que impor o seu poder. E obviamente que os jesuítas aí nessa altura, eles tinham uma grande presença. Então eles podiam muitas vezes ser vistos ali como uma ameaça, até mesmo pela instituição portuguesa, pela coroa portuguesa. Então, o que o Dom José I, o rei de Portugal, ele faz é justamente se impor, ou seja, falar, chega disso, tá? Então, os próprios jesuítas na época, eles já tinham, até pela ausência, veja, durante 60 anos não teve a coroa portuguesa. Então, eles tiveram que exercer o poder obrigatoriamente. Vocês entendem esse ponto de vista? Então o que acontece é que nessa época os jesuítas eles já começam a ter uma relevância muito grande. Eles já tinham um poder quase que paralelo, uma referência muito importante, tanto política quanto administrativa, não só no Brasil onde eles estavam, mas eles até influenciavam as várias relações que aconteciam em Portugal. Portanto, só para você ter uma ideia do tamanho, inclusive econômico, em termos de fazenda, de cana-de-açúcar e tudo mais, nessa época eles tinham, os jesuítas, 350 fazendas. Tá? Isso é um número muito grande. Então, Marquês de Pombal, em Portugal, ele assumiu como primeiro-ministro nessa época, e ele acreditava ali que existia um certo atraso no processo português. Então, qual que foi a grande ideia dele? Olha, vou modernizar e vou ter o poder, vou ter o controle disso tudo. Ele queria justamente centralizar o poder aonde? Neles, óbvio, na própria monarquia. Então, o que o governo fez? Ele basicamente estatizou. Tá? Ele pegou as fazendas todas que os jesuítas tinham, pegou os colégios, pegou a estrutura, pegou tudo que os jesuítas têm e falar, olha, agora é do Estado e vocês que vão embora. Legal? Quando ele faz isso, pessoal, algo acontece. Os jesuítas, eles saem. Saindo, alguém tem que ocupar o espaço. Só que não. Você vai entender um pouquinho, porque ficou bem complicado. Na época ele institucionalizou algo chamado Reformas Pombalinas, que basicamente ele pegou ali o diretor de estudos, o diretor que nós tínhamos na época, ele falou que agora quem o nomeava era o rei, não mais os jesuítas, e os próprios professores, que antes eram os jesuítas, eles tinham que ser nomeados pelos diretores. As aulas. Você tinha ali que ler e escrever, você tinha ali uma gramática portuguesa, ela tinha que ser obrigatória, você tinha que também aprender tanto latim, quanto grego, quanto retórica e filosofia. Só que é o seguinte, nessa época, você tinha
Olha, pessoal, a gente está falando aqui de 1700 e qualquer coisa, certo? Finalzinho aqui do século XVIII. A gente está falando de um processo onde você estava tendo a revolução industrial, tá? Você está falando numa época onde você tinha várias colônias começando um processo de independência. Você tinha um processo onde você estava mudando já no mundo em muitas situações. E você ainda tinha no Brasil e em Portugal um pensamento ainda mais voltado à monarquia, de controle rígido dos conhecimentos. Então você tinha vários aspectos relacionados à questão da física, química e biologia que eram afastados. Você reparou que em nenhum momento eu falei dessas matérias? É sempre a questão básica ou religiosa. Então você sempre tinha certos conhecimentos não aprofundados nessas áreas, tá? E entre 1759, que é quando os jesuítas saem, e 1772, ou seja, 13 anos, teve um vazio educacional. Quem fez educação nesse período? Ninguém. Por quê? Porque o primeiro colégio oficial que a gente tem relato depois dessa época é apenas em 1772, ou seja, 13 anos depois, tá? Em termos de conteúdo, quase nada mudou, tá? Essa é a verdade. E sim, quem mudou é quem exercia o poder, ou seja, quem exercia as ações educacionais. Então, quem fazia não eram mais jesuítas, eram próprios funcionários do Estado ordenados por eles. Mas você teve um processo, né? Você não tinha professor suficiente. Então, o que acontece? Os novos diretores precisavam contratar. E quem eles contratavam? Alguns daqueles professores que antes estavam, porque eles não tinham quem colocar no poder. Tá? Então eles não contratavam como jesuítas, mas como professores. Mas alguns ainda eram jesuítas, mas não falavam que eram. E outros que trabalhavam já como professores e já não eram jesuítas mesmo. Então você tinha esses dois mundos, tá? Só que, nessa época, não vamos esquecer que você já tinha... Lembra que você tinha várias fazendas, vários colonos portugueses? Pois é, seus filhos geraram netos que geraram ali descendentes. E você teve no Brasil uma grande separação, ou seja, eles tinham, essas pessoas que tinham terra, que tinham poder, que exerciam um poder econômico de grande referência, eles detinham também o poder, a estrutura governamental, política e administrativa que existia no Brasil. Portanto, você tinha uma sociedade, basicamente no Brasil nessa época, que era, em primeiro lugar, agrícola, ou pecuarista, dependendo ali do que se fazia na fazenda, e ao mesmo tempo escravocrata, ou seja, quem trabalhava em todas as fazendas e que fazia todas essas operações eram os escravos ainda. Portanto, você tinha isso. Segundo ponto, a educação que era feita nessa época já não era voltado, por exemplo, para melhorar os processos tecnológicos que eram feitos na fazenda ou para fazer uma produtividade mais humana para os escravos, obviamente. Então, ou então voltado, sei lá, para a alfabetização dos escravos. Os escravos não eram envolvidos nisso em nenhum momento. A educação já nessa época já era voltada para quem? Especificamente para esses filhos, ou seja, os filhos dos fazendeiros, os filhos de toda uma elite agrícola, de toda uma elite pecuarista. Então, era especificamente para isso. Então você tinha uma segregação. Você tinha pessoas em idade, digamos assim, regular, de escola, que não estavam na escola por vários motivos. E não só os escravos, né, os filhos dos escravos, mas toda uma outra grupo de pessoas que não estavam, que não eram os filhos dos fazendeiros, e ao mesmo tempo você tinha uma elite. Então essa coisa da separação da elite educacional, que inclusive temos como reflexo hoje da educação brasileira, ela nasce nesse período, ela nasce nesse momento, porque essa separação foi aumentando cada vez mais, tá? Basicamente é isso. Então, e hoje? Hoje os jesuítas, eles estão em 23 colégios oficiais e em várias universidades, tá bom? Hoje no Brasil. Entre eles a gente pode destacar ali a Faculdade da PUC, o Colégio São Luís, entre outras, tá? E você tem hoje basicamente 3
grupos, tá? Grandes dentro dos jesuítas. Você tem um apostolado intelectual, que é um grupo voltado especificamente para trabalhar nas escolas e nas universidades, e você tem 2 movimentos religiosos muito grandes. Então essa separação entre educação e religião existe até hoje, tá? Por curiosidade, apostolado da oração e congregação mariana. Muitos deles, dos jesuítas hoje, estão ligados inclusive a um movimento religioso chamado Teologia da Libertação, né? Que eles debatem sobre qualquer assunto até mesmo tabu, voltado pela igreja, eles colocam muito na mesa. Então é um grupo aí mais voltado aí ao diálogo, bem interessante. Alguns mais tradicionais da igreja católica não gostam, mas enfim, fica aí o título da curiosidade. Tá? Hoje, como eu disse, eles são mais de 16 mil integrantes. Bacana, pessoal? E só faltou aqui nessa aula, que infelizmente eu não vou falar, mas faz parte, né? Porque é do processo do curso que ali a gente vai detalhar. Então, se você quiser saber também detalhes de como que eram os conteúdos, quais eram as aulas, como que era feita a leitura, as orações, os cursos todos, o curso de filosofia que tinha na época, as aulas de matemática, os detalhes, né? E depois na prática, ou seja, como existia essa separação entre essa separação elitista, como é que o mundo se portava mediante essas questões, aonde que o Brasil era situado nesse posicionamento no mundo, é bem interessante. Tá? Fica aí o convite para vocês conhecerem os cursos aí, Aprendendo a Estudar, e também o curso que nós temos aí, Educação e Política Brasileira. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. O nosso próximo que vai ter aqui no canal vai ter como título Por que ninguém quer ser professor? Também é um vídeo, uma aula aí bem bacana que tenho certeza que você vai gostar. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber os próximos vídeos e também de comentar aqui embaixo. Vários links na descrição, dá uma olhada, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Seja muito bem-vindo, tá? Aqui é o canal do professor Heitor Grilo e a gente se vê na nossa próxima. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.